longe de você. Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Ai, que saudade que eu tô. Olha só a nossa sala aí, ó, a nossa sala virtual, viu? Terceiro ano, sejam bem-vindos. Olha aí os nossos livros. Olha aí meu avatarzinho, viu? Parece comigo? Não muito, né? Eu tentei achar uma com cabelo maior, que fosse mais parecida, mas não tinha, então eu coloquei de cabelo curto mesmo. Mas vamos lá. Vocês estão preparados para a nossa aula de hoje? Olha, nossa aula de hoje é aula de português. Então, eu quero que vocês vão, peguem os livros de vocês já, peguem um lápis, borracha. Quero que vocês prestem bastante atenção na aula de hoje, tá bom? Olha, agora eu vou diminuir o som aqui, ó. Eu tô longe de você. Aí, vamos para a nossa aula. Então, meus amores, já pegaram os livros? Nós vamos entrar no módulo 3. Semana passada nós revisamos todo o nosso conteúdo. Todo o nosso conteúdo não, eu revisei aquilo que eu achei que foi necessário, né? Que foram lá as multiplicações, as divisões. Ah, vocês viram, ó? Tô de uniforme, ó. Viu? Se vocês quiserem vestir o uniforme de vocês depois, dá um pause aí no vídeo, vai lá, vista o uniforme. Então, olha só. Semana passada a gente revisou multiplicação, divisão, plural, singular, né? Número do substantivo. E aí hoje nós já vamos entrar no conteúdo novo, tá bom? Lembrando que se ainda tiver ficado alguma dúvida referente àquilo que a gente já estudou, que eu acredito que não ficou, vocês podem me perguntar que a Tia Aline vai estar respondendo para vocês, tá? Olha, vamos para a nossa aula. Então, hoje, boa tarde, turma. Hoje nós temos aula de português, ok? Peguem o livro de vocês e vocês vão abrir para mim na página 8. Olha, eu tô com o livro aqui em mãos, tá bom? Ó, tá saindo aqui ao contrário, né, a imagem, mas eu coloquei o livro aqui na imagem para vocês. Olha, esse capítulo 7 aí, da página 8 que vocês estão vendo, tá escrito aí, olha, nosso folclore. Vocês sabem me dizer o que é folclore? Estou esperando. Folclore faz parte da nossa cultura, né, da cultura brasileira, né? Então, olha só, são algumas figuras, são personagens fictícios, personagens criados, tá? E aí, a gente vai estar, esse capítulo vai estar estudando um pouco, vai estar vendo um pouco sobre esses personagens, tá? E a gente vai estar estudando algumas coisas sobre isso. E aí, eu quero que vocês já abriram o livro, né? Tá aí. Dentro dessa imagem do livro de vocês aí, a imagem também tá aí no vídeo para vocês verem, nós temos alguns personagens. A imagem aqui ficou difícil um pouco para ler, mas vocês vão ler aí no livro juntamente comigo. Nesse amarelinho aí, olha, tá escrito Yara, Saci, Curupira, Boto, né? Esses e outros personagens do nosso folclore não pertencem só à imaginação do povo que criou. Ele faz parte da história e da cultura brasileira. Então, quer dizer, foram criados esses personagens, olha, há muito tempo atrás. E eles se transformaram parte da cultura brasileira, ok? São personagens reais? Personagens que existem? Não, não são personagens que existem, mas fazem parte da nossa cultura, ok? Então, vamos passar para a página, eu quero que vocês abram aí para mim, por favor, na página 10. Deixa eu estou compartilhando a tela do meu computador com vocês aqui, gente, e eu vou mostrar para vocês um negócio aqui. Só um minutinho. Espera aí, gente, que vai dar certo. Olha aqui.
essa imagem aqui é a imagem do livro de vocês, ok? Dentro do livro de vocês. E aí, vocês vão começar, e logo que vocês abrirem o livro, vai aparecer aí o texto, tá? Só que esse início de conversa aí, olha só, vamos ler. Abre aí na página de vocês, página 10 e 11. No livro tá ali, olha, os personagens Pedrinho e Saci do Sítio do Pica-Pau Amarelo têm a missão de encontrar Narizinho, a prima de Pedrinho, que foi raptada e enfeitiçada pela Cuca. Porém, a bruxa só acabará com o encanto lançado na menina se os dois aventureiros lhe levarem um fio de cabelo da Yara. Então, o livro já começa comentando sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, voltando lá para os nossos slides, vocês sabem quem foi Monteiro Lobato? Deixa eu passar aqui para frente, só um minutinho, gente, vai dar certo. Olha só, vocês sabem, já ouviram falar no Sítio do Pica-Pau Amarelo? Já? Sabe quem escreveu? Vocês aí, alunos do terceiro ano, já tem um tempinho que está lá na escola e vocês já participaram de feira de literatura e vocês já viram o trabalho de Monteiro Lobato, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma das suas maiores obras. Então, olha só, quem é Monteiro Lobato? Já apareceu aqui. Vamos, Monteiro Lobato, aparece aí. Olha só, esse é o Monteiro Lobato. E aí, o interessante é que ele nasceu, sabe quando ele nasceu? Faz um tempinho já. Ele nasceu em 1882. 1882. E ele é o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá? Monteiro Lobato, ele escreveu para infanto-juvenil. O que é infanto-juvenil? Para crianças e para adolescentes, geralmente para a idade de vocês mesmo. Foi as maiores obras dele. Mas a maior obra dele mesmo é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, porque ele foi o criador dessa personagem aí, ó, da Emília, ele foi o criador do Narizinho, da Dona Benta, né? Ele foi criador do Saci. E aí tem o Pedrinho, que eu não coloquei aqui nessas imagens, né? Tem a Cuca. E quem que nunca viu um episódio de Sítio do Pica-Pau Amarelo? Se você não viu o episódio dos mais antigos, você já deve ter tido oportunidade de ter visto o desenho, né? Porque eles fizeram o desenho do Sítio do Pica-Pau. E aí, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, é a maior confusão. Sempre a Emília está metida em confusão, a Narizinho junto com o Pedrinho, o Saci, a Dona Benta na cozinha, né? E aí, assim, é muito interessante. Se você nunca viu o desenho, peço para que você assista o desenho, para que você conheça um pouco do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Agora, voltando para o nosso conteúdo também, eu quero que vocês leiam um texto. O que vocês vão fazer? Vocês vão pausar o vídeo, tá? Pausa o vídeo, leia o texto. Eu não vou ler o texto com vocês, igual a tia Aline faz com vocês sempre. Por quê? Porque o texto, ele é longo. E aí, se eu for ler com vocês aqui, vai ficar muito grande o vídeo e vocês vão ficar um pouco sem paciência. Mas, olha, o texto, ele é longo, ele tem esse tantinho de página aí, ó, tá vendo? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês leiam o texto. Eu vou chamar a mamãe, vou chamar o papai, falar, olha, eu vou ler o texto com você. E você vai ler o trecho. Se você precisar de ler 2, 3 vezes, eu quero que vocês leiam. Mas esse texto aí, ele vai falar, que você já deve ter pausado, já deve ter lido e agora você voltou. Ele fala sobre a Yara, que é uma sereia. E conta a lenda que ela é muito bonita, que ela é tão bonita que se a pessoa olhar para ela, ela fica encantada. O que é encantada? Ela fica hipnotizada. A pessoa fica hipnotizada. E aí, Pedrinho tinha muita vontade de ver ela, porque ele já tinha visto ele já tinha visto o Saci, ele já tinha visto o Curupira, ele já tinha visto o Boitatá, e ele queria ver a Yara. E aí o Saci falou para ele, olha, tudo bem, você quer lá ver Yara, nós vamos ver Yara, mas quando você chegar perto dela, não pode ficar olhando para ela, porque se você ficar olhando para ela, ela vai te encantar, e isso vai ser muito perigoso para você. E o Pedrinho prometeu para o Saci que ele ia se comportar, que ele não ia chegar perto, que ele não ia pegar o cabelo
da Yara, porque ele queria pegar um pedacinho do cabelo da Yara. E aí, chegando lá nesse lugar onde ele ia encontrar, ele viu a Yara. E aí você vê nessa imagem aí, olha, tá vendo? No livro, que a Yara tá lá no meio do rio lá, e o Pedrinho tá do outro lado. O Pedrinho tá tão encantado que ele se aproxima do rio, né? E o texto fala que ele fica assim, hipnotizado. E a Yara, ele tenta pegar um pouquinho do cabelo da Yara, a Yara entra no rio, some, e aí o Saci vem muito bravo e fala pro Pedrinho que ele não podia ter feito aquilo, que aquilo é um perigo, mas o Pedrinho fez assim mesmo, e ele falou pro Saci que ele preferia ter ficado sem 2 olhos, mas ele queria ter visto a Yara. Então, vocês vão ler, eu dei só uma resumida no texto, tá? Vocês vão ler o texto, e aí vocês vão fazer a interpretação dele para mim, ok? Mas o que eu quero falar com vocês aqui agora, em relação a tudo isso que vocês leram, e já que nós vamos entrar no assunto aqui, nós já aprendemos sobre alguns gêneros, não já? Olha aqui, ó. Sobre o diário, gêneros literários, né? Então, vamos lá. Nós já aprendemos sobre o diário, que vocês escreveram no diário de vocês, estão com o diário em casa para escrever. Falando em diário, eu quero que vocês sejam organizados com o diário, façam margem, façam cabeçalho, tá? Não quero que vão escrever lá no diário só 2 linhas, não. Quero que vocês me contem o que está acontecendo, tá? Nessa quarentena, por mais que a gente só fique em casa, mas a gente está fazendo muita coisa. Então, me conte tudo que está acontecendo no diário, direitinho, com a letra caprichada, bonita, porque eu vou corrigir, vou olhar e quero ficar muito feliz, dar muito parabéns para vocês, tá bom? Então, olha só, nós já aprendemos sobre o diário, já aprendemos sobre o cordel, na verdade, já aprendemos sobre o gênero notícia, que foi o último gênero que nós aprendemos, que é onde nós encontramos notícia, na internet, no jornal, né, na televisão, e aprendemos sobre a biografia, na verdade. A biografia é quando você lê sobre a vida de alguém importante, sobre a história de vida dela. E a autobiografia, o que é? A autobiografia é quando eu conto a minha vida para alguém. Eu sento e vou escrever sobre a minha vida, estou fazendo uma autobiografia, ok? Assim como vocês fizeram para mim, cada um de vocês não fizeram uma autobiografia? Então. E aí, hoje nós vamos falar sobre o gênero romance. Tá, mas professora, gênero romance? Gênero romance não é histórias de amor? Não, não, não. Gênero romance não é só uma história de amor. Olha, romance não é só quando contamos uma história de amor. Romance é uma história fictícia, que quer dizer que foi criada com o quê? Com personagens, com narrador, com tempo, com espaço, né? E geralmente a história ela apresenta começo, conflito, clímax e desfecho. Então, o que acontece? Peraí, gente, deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar melhor para gente. Vou colocar a imagem maior, que aí vai dar certinho para vocês visualizarem melhor, ok? Então, olha só. Romance não é só quando contamos uma história de amor. Romance é uma história fictícia. Vocês sabem me dizer o que é uma história fictícia? História fictícia, ó, deixa eu colocar então. É algo que foi criado, entendeu? Foi, vamos dizer assim, inventado, né? É uma história que foi criada, que foi inventada. E nessa história ela tem personagens, ela tem narrador, tempo, tá? Ela tem espaço. Professora, o que seria espaço e tempo? Olha, espaço é o lugar onde acontece a história. E o tempo é o momento que acontece a história. É hoje? Foi ontem? Foi em 2000? Foi em 1999? Não sei. É o tempo que aconteceu, certo? Os personagens. E aí eles apresentam, geralmente a história ela apresenta começo, apresenta conflito. O que seria esse conflito aqui? Sempre quando você lê uma história, ela tem um começo e ela tem um conflito. O que é um conflito? É um problema, é algo a ser resolvido, né? Clímax. O que seria clímax? Seria um momento alto da história, certo? Vamos supor aqui que eu estivesse contando uma história de uma aventura, e aí
O começo da história seria eu chegando nessa mata, por exemplo, na floresta, e aí o conflito seria eu enfrentar um animal feroz. E aí o clímax seria eu derrotar esse animal feroz. E o desfecho é eu chegar em casa ou eu conseguir encontrar o tesouro que eu estava procurando. Viu só? É uma história que eu inventei. Não tem detalhes da história, mas eu poderia inventar muitos detalhes, o nome dos personagens, quem estaria nessa história, certo? Então, isso é romance. Então, quando vocês verem alguém falando assim, o gênero romance não é só o romance de livro romântico, de história de casal. Não, o romance é uma história fictícia, ok? Uma história que foi criada, que foi inventada. E aí, nós temos também... Peraí, gente, vai dar certo. Deixa eu fechar aqui. Ficou riscada a cara da bonequinha. Vamos apagar a boneca. Os risquinhos que eu fiz aqui da minha avatar. Olha, que legal. Aê! Então, o que eu quero dizer aqui de importante é o seguinte. Aí, quando vocês estiverem fazendo atividades, vai falar sobre o narrador observador e o narrador personagem. Professora, mas o que quer dizer isso? O narrador observador e o narrador personagem. Peraí, gente, que eu deixei de compartilhar minha tela. Aí. Olha só. Ó, o narrador observador, o que quer dizer isso? O narrador não é quem conta a história. Então, quando o narrador ele é observador, ele está de fora contando uma história que aconteceu. Então, vamos supor que eu vou contar uma história para você. Olha, criança, certo dia, uma menina chamada Mariana. Oi, Mari. Uma menina chamada Mariana estava aonde, Mari? Estava na floresta? Estava na floresta com a sua amiga, com as suas duas amigas, Albany e quem mais? Amanda. Pode ser? Então estava lá a Mariana, a Albany e a Amanda nessa floresta. E elas estavam procurando um tesouro que estava escondido lá. E elas estavam com o mapa do tesouro na mão. E aí, quando elas estavam andando na floresta com esse mapa, elas encontraram uma cobra gigante. Gente, eu estou inventando isso agora. Então, o que está acontecendo? Eu estou de fora e estou narrando uma história, estou contando uma história para vocês. Então, eu sou uma narradora observadora, ok? Ficou entendido? Então, quando alguém perguntar para você essa história, ele é um narrador, ela é quem está contando? É um narrador observador ou um narrador personagem? Então, o narrador observador, vocês já entenderam como é que é. É um narrador que está contando a história, certo? E o narrador personagem? Isso, gente, ficou tortinho o risquinho, né? Olha só. E o narrador personagem? Olha, o narrador personagem sou eu. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo uma história, que eu estou nessa história, que eu falo, olha, eu estava na praia num dia de sol, quando de repente começou a chover e eu corri rápido, 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 até chegar no lugar onde eu podia me esconder. Então, certo? Então, eu estou contando uma história que eu vivi. Então, é o narrador personagem, certo? Deu para entender, turma? Depois vocês vão lá no grupo e falam para mim que ficou entendido, senão a gente vai gravar uma outra aula, eu faço uma videochamada e a gente faz o que for preciso para vocês entenderem, tá bom? Então, ficou entendido o que é um narrador observador e um narrador personagem? Por que eu coloquei isso aqui? Porque o exercício vai perguntar para vocês sobre isso, ok? Então, olha só. Aqui já está escrito, olha, o narrador observador é aquele que conta a história, certo? Deixa eu apagar aqui.
O narrador observador é aquele que conta a história. E, vamos para o próximo slide. E o narrador personagem é quando um dos personagens conta a história, certo? Ou Saci, ou qualquer pessoa. Se for eu que estiver contando a história, eu sou a narradora personagem, certo? Então, isso vai ser importante vocês saberem, porque o exercício vai pedir para vocês falarem. E aí, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer atividades no livro para mim. Primeiro, vocês vão fazer a interpretação de texto. Então, é página 14, 15 e 16, ok? Dentro dessa página 14, 15 e 16, vocês vão interpretar o texto para mim. E dentro disso já vai estar aí a perguntinha sobre o que é romance, como que é o gênero de romance, qual que é a diferença entre narrador observador e narrador personagem, certo? Então, olha só, faça a interpretação do texto depois de ler com muita atenção, ok? Então, a nossa aula hoje não é uma aula comprida, a aula de português é essa. Depois eu volto com a aula de matemática para a gente estar fazendo tudo direitinho hoje. E aí, eu espero que vocês tenham gostado, tá? A página é página 14, 15 e 16 do exercício, do livro, tá? E aí vocês vão fazer e depois a gente vai estar corrigindo na próxima aula, ok? E aí, amanhã eu volto, ou talvez hoje mais tarde, com mais aula, tá bom? E por hoje é só. Vamos terminar com musiquinha? Peraí, deixa eu colocar de novo. Qualquer coisa, se não tiver ficado entendido, vocês vão lá no grupo, me chamam que eu faço uma videochamada, tá bom? Mas tá muito fácil, né, gente? Eu sei que tá. Sintonia. Então, olha só, vamos encerrar nossa aula por hoje. E aí eu espero voltar com vocês na próxima aula, tá bom?